eu acho que o Botafogo contratou mais e melhor. Mas, assim, é que a janela ficou tão espalhada que a gente vai contando aqui, por exemplo, o Maurício, do Palmeiras, que foi inscrito dia 10 de julho, é o jogador mais caro da história do Palmeiras. E virou titular do time, né? No último jogo, pelo menos. Mas eu acho que o Botafogo contratou 8 jogadores. Aqui estão o Thiago Almada, o Matheus Martins, o Vitinho, ainda tem o Alan, que aí é Alan, ainda tem o. Igor Jesus. Ainda tem Igor Jesus. Igor Jesus, Alan, Thiago Almada, Matheus Martins, El Aroche, Vitinho, Adrielson e Alex Telles. São os 8 contratados do Botafogo, que representaram 231 milhões de reais. Eu tendo a achar que a melhor janela foi a do Botafogo. Mas eu tendo a olhar para trás e achar que nos últimos 5 campeonatos brasileiros, só um campeão se fez na janela, que foi o Flamengo de 19. O resto já estava pronto antes dessa janela do meio de ano, é isso? Os elencos. O resto, porque tem uma coisa que me incomoda a janela tão ampla assim, tá? Eu entendo porque foi o pedido dos clubes, porque os clubes queriam ter a possibilidade, por exemplo, de vender o André, do Fluminense, e ter tido condição de repor antes de vender, ou depois de vender. Ok, então fechou a janela um dia depois da janela europeia, por essa proteção. Mas o que acontece é uma inversão, porque a janela do Brasil é a janela de janeiro. A janela de junho e julho, ela é uma janela de correção. E nesse ano não foi. Nesse ano ela foi uma janela de montagem ou de remontagem de equipes. O Corinthians é outro time, com 7 contratados. A gente tem na lista de número de contratações, não de gastos, tá? O Atlético Goianiense e o Botafogo com 8, depois vem Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Juventude com 7, Vasco, Criciúma, Grêmio e Vitória com 6, Atlético Mineiro, Inter e Bragantino com 5, e aí Flamengo e São Paulo com 4, seguido de Palmeiras com 3, nessa ordem, os que mais contrataram em números. Danilo, independente do número, quem contratou melhor em qualidade? Botafogo. Botafogo, sem dúvida. O Botafogo, para mim, fez assim. Agora você olha 2 times tranquilamente no Botafogo. Uma das falhas que a gente tinha nesse Botafogo do ano passado que entregou o Brasileirão. Esse ano você consegue ver o Botafogo perdendo jogadores e ainda assim ficar muito forte. Basta ver que não é só por conta dessa janela, mas também pela janela de janeiro. Mas quando jogou Palmeiras e Botafogo na Libertadores, tinha um jogador igual ao de 2023, ao time do Botafogo de 2023. É um time completamente novo e que hoje é muito mais competitivo. E essas contratações são realmente impactantes. A chegada para fechar, né, a cereja do bolo do Alex Telles, para mim, mostra como a janela do Botafogo foi muito, muito boa. O Alex Telles é muito bom jogador. Precisa ver como ele vai chegar no ritmo, porque a gente sabe que futebol da Arábia é um ritmo um pouco abaixo, embora esteja evoluindo, ainda assim é abaixo do futebol brasileiro, mas ainda assim é uma janela muito boa do Botafogo e eu, assim, tirando todas as partes que a gente vai discutir aqui, de pode, não pode, fair play, não fair play, tecnicamente falando, a janela do Botafogo foi muito, 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 muito boa. Muito boa. A gente nem vai conseguir discutir tanto isso, fair play financeiro, porque a gente precisaria de, sei lá, uns 5 de primeira para falar sobre isso, né? Porque é uma discussão sem fim, né, PVC? Eu pedi para o Álvaro, o assessor de imprensa da Atlético Paranaense, os reforços, ele me mandou 6. Ele mandou 6. Estão contando 2 então, mas ele me mandou só 6. Lacava, que veio do Vizela, Gonzalo Freitas, que veio do Montevideo Wanderers, Rafa Haller, que veio do Nacional, o Campbell, que veio da Alagoelense, o Ian Hurtado, que veio do Boca Juniors, nós estava na LDU, e o Felipe Sampaio, que estava no Molenbeek e é jogador do Botafogo. Aqui, você falou Atlético Paranaense, mas é Atlético Goianiense, né, PVC? Goianiense. Goianiense. Dá para dar uma noção que se o número se aproxima, a qualidade não. Né? Entre os times que mais contrataram. Boa. Igor?
A gente está falando aqui do Botafogo, né, que foi o que mais gastou, 231 milhões por 8 jogadores, 5 deles sem custos, mas isso não influenciou a conta total. E eu queria saber como o Botafogo, nessa janela de transferência assim tão agressivo, influenciou nos outros times, principalmente no Flamengo, no Rio de Janeiro. Eu acho que tem uma discussão sobre o Botafogo dentro de si mesmo, né? O Botafogo como player no mercado brasileiro e internacional também. E aí hoje a gente tem uma matéria no UOL sobre explicando um pouco como funciona a cabeça dos dirigentes do Botafogo, do Textor, do Tyro, do pessoal do financeiro, para explicarem, ao menos publicamente, como eles fazem esses movimentos. Então eles estão pensando não necessariamente em fechar no azul nesse momento, em termos contábeis, vamos dizer assim, né? E estão pensando em equilibrar o fluxo de caixa, porque existe uma diferença. Por exemplo, Thiago Almada, quando você contrata ele por esse montante aí que está na lista, né? Ou quando você paga 16 milhões de euros no Luiz Henrique, esse valor ele é lançado por inteiro no balanço, mas não necessariamente o dinheiro sai nesse momento, né, de uma vez só do caixa. Então, o que os dirigentes do Botafogo alegam que a estratégia deles passa por gerir esse fluxo de caixa, independentemente se vai fechar no vermelho ou não, como tem acontecido, já tem fechado no vermelho, nesse momento de alavancagem do time. Então, eles imaginam que a gente vai controlar, estou falando como se eu fosse um dirigente do Botafogo, né? Vamos controlar o nosso fluxo de caixa, porque lá na frente a gente pode não só vender alguém para algum clube da nossa família, nesse caso o Lyon, a gente pode negociar, engatilhar já a negociação e o dinheiro vem do Lyon, ou a gente pode valorizar o nosso jogador aqui, diante do nosso bom desempenho esportivo, ou a gente, enfim, tenta alguma outra forma de tentar compensar isso aí. É uma estratégia ousada, é uma estratégia que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, e depende também do volume, né, do tamanho dos passos que o Botafogo der durante esse período de alavancagem, ou seja, se ele vai ganhar título, se ele vai longe da Libertadores, se ele vai se tornar um time que vai aumentar o seu nível de receita por si só, sem depender dos aportes que já tem vindo, que vieram já a maioria deles, né, do John Textor, então falta só um aporte para o ano que vem de 50 milhões, do que ele já tinha prometido no momento da compra da SAF. Isso vai mexendo, óbvio, né? Até de certa forma dá para a gente ver um inflacionamento do mercado, enfim, por conta desse player, pelo menos que está atuando, né? Não só pagando para ver na questão da compra dos direitos econômicos dos jogadores, mas também trazendo gente para esse mercado carioca e nacional do porte que a gente tem mencionado, né? Essa compra do Alex Telles aí de última hora é um exemplo. A ida e volta do Adrielson faz parte dessa dinâmica de multiclube aí do Lyon. Eu vendo churro para você, o Chaves, né? Vendo churro para você, você compra o churros meu e fica só trocando de posição na mesa, mas está tudo circulando dentro do grupo. E essa tentativa de alavancagem, como eu falei, do Textor e dessas empresas, né, que são os clubes do Botafogo, então isso tudo acaba tornando a bolha um pouco maior, né, nesse movimento do Botafogo. E claro que, no último caso, isso a gente conta também, ele está louco para ter alguém na ponta da cadeia, de fato, que é na Premier League, por isso que ele está tentando se livrar do Crystal Palace, que ele não tem o controle, para tentar adquirir o Everton, e aí ele teria o controle do Everton e fecharia essa cadeia com clubes na principal liga do mundo, né, Premier League, e aí vem o Lyon, no mercado intermediário, o próprio Brasil também no outro mercado intermediário, e o Molenbeek na Bélgica, que aí conversam entre si nessas negociações. A palavra que ele está usando é ativo. A palavra que eles estão usando no Botafogo é assets. Assets, que traduzindo para o português são ativos. Ou seja, a lógica do Botafogo e do MCO, Multi-Club Ownership, no caso a Eagle, que é a empresa do Textor, é acrescentar ativos. Então é assim, eu compro um apartamento que vale 3 milhões de reais. Ah, eu tenho uma dívida de 3 milhões de reais? Não, eu tenho um ativo de 3 milhões de reais. Eu tenho uma propriedade minha de 3 milhões de reais, que eu vou pagar a médio e longo prazo. É custo, também pode ser, mas é um ativo que eu tenho. Então, o que o Botafogo está fazendo é acrescentar ativos. É essa a lógica da Eagle como Multi-Club Ownership, ou MCO. Tem uma mensagem aqui, ó, do Haroldo Xingai. O que serão dos clubes que não são SAFs no meio dessa injustiça esportiva de times que se tornaram empresas, mas que ainda têm dívidas milionárias? É o que a gente só vai ver daqui a pouquinho, né, Danilo? Assim, o que vai acontecer com o Botafogo com esses investimentos, com essa SAF, porque também o Textor é dono do time.
amanhã ele pode vender, como aconteceu com o Cruzeiro, e aí vai ser outra regra, outro investimento e outra expectativa. Pois é, essa janela que a gente está tendo agora, ela é a prova de que o Brasil mudou de patamar no mercado, na questão financeira, muito por conta das chegadas da SAF. E aí a gente tem o Bahia, tem o Cruzeiro, tem o Botafogo, o Cruzeiro e o Botafogo com mais destaque na questão do mercado do que outras aí SAFs que a gente tem. E aí é isso que você falou bem, né? A gente precisaria de 5 programas para discutir o fair play financeiro. O fato é que a gente precisaria e deveria ter uma discussão em conjunto dos clubes para definir essas regras. Porque, senão, o Brasil acaba ficando não só nesse desequilíbrio que a gente vê, e isso aí é ruim para o produto de uma forma geral, mas também o Brasil ele acaba sendo uma ponte para quem puder e quiser desrespeitar outros fair plays por aí. O Brasil acaba sendo quase que uma barriga de aluguel, porque vira um lugar livre para você fazer transações e empréstimos, compras para lá e para cá. Você tenta burlar outros fair plays usando o Brasil como ponte. Então, não só pela questão do equilíbrio esportivo que a gente precisa discutir, também pela questão do equilíbrio financeiro e também para não ser essa barriga de aluguel, porque pode prejudicar os clubes no futuro. Essa questão que o PVC falou dos assets, né? E o cara compra e não paga, ou paga, aliás, desculpa, compra e vai pagando com o tempo e você tem a propriedade. Isso funciona enquanto o dono quiser, né? É diferente do que a gente acostumou por anos e anos, que se amanhã ou depois o Júlio Casares sai do São Paulo e o Leco volta, o Leco assume tudo que tem do Casares. Se amanhã o Textor quiser ir embora e vender tudo, a gente tem que ver para quem vai vender, como aconteceu com o Ronaldo e com o Pedrinho do supermercado. Foi uma mudança drástica de gestão. O Ronaldo era uma gestão pé no chão, que queria equilibrar o Cruzeiro. O Pedrinho entrou e colocou aporte, mais aporte, mais aporte, contratou jogadores, aumentou a folha salarial e ele mesmo falou, não, eu tô colocando mais uma grana aqui porque a gente vai ter que mudar o estilo de gestão que tenho. Então a gente precisaria, e não temos hoje, uma regra conjunta para que todo mundo respeitasse. E aí a gente precisa também discutir qual vai ser o formato do fair play, com base no folha salarial, com base no rendimento, do faturamento de cada clube. Fato é, a gente não tem nada e fica completamente desregulado, desequilibrado para vários aspectos, não só para o aspecto esportivo. Danilo. E aí vem o William Araújo aqui, ó, falando em caixa alta. Agora acham injusto? Piada. Exatamente, né, PVC? A gente vai sempre pegar o time que tá mais gastando, que tá mais no alvo, né, assim como o Botafogo, que lidera o campeonato, e aí os adversários vão reclamar, óbvio, tá gastando, mas quando é o time dele, aí não tem reclamação, e a gente vai continuar assim. Então, vamos só fazer uma conta aqui de advogado do diabo. É claro que precisa ter fair play financeiro, ninguém tem dúvida disso, no mundo inteiro. Só vamos voltar num caso aqui para entender um cenário do mundo. A temporada em que o Manchester City, pela vez, chegou à decisão da Champions League, ele estava suspenso pelo fair play financeiro. Ele não ia jogar a Champions League. Aí caiu a punição, ele jogou a Champions League e foi para a final. Então, vamos só fazer a conta do seguinte aqui. Lógico, o fair play financeiro é fundamental, mas ele está disfarçado em muitos lugares do planeta. Não vamos pensar que o Paris Saint-Germain é um exemplo de fair play financeiro. E o que aconteceu nos anos 2000 também na Inglaterra, se você for pegar o Everton é campeão inglês 9 vezes. 9 vezes. Quando o Abramovich comprou o Chelsea era campeão inglês uma vez. De lá para cá, o Chelsea foi campeão inglês 2005, 2006, 2010, 2014, 2017. Ainda assim, o Chelsea não tem o número de títulos do Everton. Mas ele ganhou 5 títulos em 14 anos. E não foi com fair play financeiro. Na primeira temporada do Abramovich, ele gastou 170 milhões de libras, que era exatamente a lógica dos assets, dos ativos. Né? E o Chelsea trabalhou no vermelho 4 temporadas seguidas até diminuir o nível de investimento e só foi campeão da Champions em 2012. Depois foi em 2021. Então, assim, essa lógica que a gente está dizendo que ela não pode ser assim no Brasil,
ela não deveria ser assim no mundo, mas né? Até na Espanha, onde a prefeitura de Madrid fez uma operação terrivelmente discutida para comprar a velha cidade desportiva do Real Madrid no processo que teve acusação de fraude imobiliária para o Florentino Pérez. Né? Então vamos lá devagar com a dor também. Porque isso vai andar e vai se regular com o tempo. A gente tem aqui na nossa enquete quem contratou melhor, o Botafogo disparado, concordando com vocês, Danilo e PVC, 70% dos votos. Depois, em segundo, bem longe, está o Flamengo com 17%, depois Corinthians com 8% e Palmeiras apenas 6%. Daqui a pouco eu quero falar bastante do Corinthians, se a gente está falando em fair play financeiro, a gente tem que falar de Corinthians, mas queria dar destaque para esse Flamengo 17%, Igor. O Flamengo contratou Michael, nessa janela, Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Não era a ideia do Flamengo inicial ir para essa janela com tanta força, né, Igor? Mas foi um obrigado por causa de tantas lesões. De certa forma, foi uma janela de remediação, né, nesse caso do Flamengo. Metade desses reforços aí que você mencionou, Domi, por questões de lesão, que a gente já comentou aqui em outros programas, né? Sempre lembrar a ausência do Everton Cebolinha e a ausência do Vinha, isso motiva a contratação, principalmente do Michael, e claro, obviamente, né, do Alexandre também, que não estava nem nos planos do Flamengo, mas foi a oportunidade, a necessidade, então o Flamengo fez esses dois movimentos, e claro, o desembolso maior para um jogador, né, em direitos econômicos numa posição que é a do Alcaraz, que já tinha uma conversa anterior e tal, com vários jogadores, outras novelas que o Flamengo não conseguiu ter final feliz, e aí nesse caso específico do Alcaraz teve, né, a gente lembrar Claudinhos da vida, Wendel, Marcos Braz negociando, achando que estava negociando com um Medvedev e era o outro lá do Zenit, enfim, tem esses enredos curiosos aí nessas tentativas do Flamengo de trazer um meio-campista a mais para esse elenco. E aí, claro, uma tentativa de se manter competitivo diante dessa maratona de jogos e, enfim, de calendário também que a gente vivencia aqui no futebol brasileiro. E o Landim agora pedindo, reforçando, né, fair play financeiro, tal, nessa diretaça aí para o Textor, para o Botafogo do Textor. A questão do fair play financeiro, ela tem uma lacuna aí também que a gente não pode esquecer, né, de uma ausência aí do poder moderador, poderia ser a CBF, mas a CBF também politicamente não achou nada interessante fazer isso aí, porque afinal de contas os clubes são os eleitores do presidente da CBF, enfim, tem o peso maior não, né, mas tem peso na eleição junto com as federações estaduais, enfim, desagradar eleitores é sempre uma tarefa que nenhum dirigente, principalmente aqui no futebol brasileiro, né, não curte muito fazer, então estabelecer esse limite para esse movimento de mercado seria uma medida para lá de impopular, apesar de ter tido discussões embrionárias, enfim, o projeto foi desenvolvido pelo César Grafietti e outras pessoas lá dentro da CBF, mas não andou, e hoje a gente está nesse cenário que a gente está aí. Igor, essa piada foi a melhor dessa semana, hein, que você soltou, essa piada da CBF fazer um fair play financeiro, ó, ri mais do que as do PVC. Agora, PVC, o Flamengo está em segundo na nossa lista. Você colocaria Botafogo em primeiro e Flamengo em segundo como melhor contratações dessa janela? Cara, eu tenho dúvida o que vai ser o Alcaraz ainda e o Plata. Mas eu acho que sim. Eu acho que em segundo. A gente também tem muito a sensação do que foi mais recente. Porque, por exemplo, se você disser Palmeiras contratou Riai, Felipe Anderson e Maurício. Só que os três foram inscritos já 10 de julho. Ninguém lembra. Ninguém lembra dos três. Foram más contratações? Não, foram boas. O jogador mais caro da história do Palmeiras foi contratado. É o nono mais caro da história do Brasil. Então, assim, eu concordo com o Flamengo, mas eu acho que o tempo ainda vai mostrar algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho uma séria restrição com essa falta de limite de estrangeiro no Brasil. E é só você ver, assim, para o Grêmio contratar o Monsalve, o Grêmio liberou o Carbajo para o New York Red Bull. Pô, o Carbajo fez o quê no Brasil? Nunca foi titular. Jogou, foi importante em alguns momentos. Tem tanto entre e sai,
que você pensar, o Botafogo tem 8 estrangeiros no elenco. Aí estou saindo da janela e voltando para o elenco inteiro. O Flamengo tem 8 estrangeiros no elenco. O Grêmio e o São Paulo tem 9. Tudo isso é recorde. Quantos vão vingar? Ferrarese, quando saiu do São Paulo, foi um sucesso? Se o Ferrarese sair do São Paulo amanhã, foi um sucesso? PVC, essa discussão é porque também está na própria mão dos clubes, né? A gente vale lembrar que essa foi uma medida da ampliação do limite de estrangeiros que aconteceu na reunião dos clubes, no Conselho Arbitral da Série A do Brasileirão, e que eles mesmos votam para que eles mesmos tenham esse aumento de limite, né? Pulou desse ano. A gente vem numa progressão histórica, né? 5, 7 e esse ano foi para 9, porque os clubes entendem que podem abraçar mais o mercado sul-americano, e aí se envolvem até nessas negociações de gosto duvidoso e até inusitadas, né, de um monte de estrangeiro que a gente nunca viu, ou gente do terceiro, quarto escalão da Espanha que vem para cá, enfim, vira um futebol manager, como o pessoal tá brincando, né, até sem controle, e aí tem a questão de inibir talentos da base, mas ao mesmo tempo o pessoal da base está sendo vendida cada vez mais cedo, não chega nem a jogar no profissional direito por conta desse movimento todo. Então, muitas coisas envolvidas nesse comportamento do mercado, que não é só a questão da entrada das SAFs, mas esse limite de estrangeiros, o que a gente tem feito com as nossas promessas, enfim. E os clubes cuidando desse, até um pouco dentro do que é permitido e da omissão da CBF, né? Porque não dá para dizer que a CBF poderia barreirar essa discussão do estrangeiro, já que é prerrogativa dos clubes votarem isso no Conselho Arbitral. Mas tem uma série de questões que vão encadeando essa situação toda que a gente tem visto nesse comportamento do mercado.